Salve, salve, rapaziada. Vamos continuar aí, fiquem comigo, que a gente tá chegando no fim, Aí, ó. Então, ó, a gente pode ver que as fórmulas que a gente usar são as mesmas. Por exemplo, então, para alcance horizontal, aqui, ó. Alcance horizontal. Alcance horizontal seria a distância que ele vai chegar, que a bolinha vai atingir, né, na trajetória inteira dela. Então, por exemplo, ela foi lançada aqui, ó, com 45 graus, então o alcance máximo lá que a gente viu, né, e vai chegar aqui do outro lado. A trajetória inteira dela, então, a gente vai calcular como? Com o sorvete, né, o S sendo o espaço, lembra? Então, a gente vai fazer S, espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade de x, e é isso que a gente tem que lembrar que vai mudar todas as formulinhas. A gente vai usar, como a gente está usando o movimento horizontal, né? A gente vai usar a velocidade horizontal, então a Vx, né? E aí fica S igual a S0 mais Vx vezes t. E aí a gente passa o S0 para o outro lado subtraindo, né? Fica S menos S0, que é ΔS, né? E aí ele troca esse ΔS, que vai ser a variação do espaço aqui, por alcance máximo, né? Ele coloca só a letrinha A. Aí fica alcance máximo é igual a velocidade horizontal, que é V vezes cosseno de θ, vezes t. Por que que o Vx aqui, ó, virou V vezes cosseno de θ? Porque se a gente for ver a velocidade no eixo horizontal e vertical, lembra que a velocidade inicial dela aqui, ela é na diagonal. A gente que decompõe ela em velocidade vertical e horizontal. Então a gente tem que colocar na velocidade, a gente tem que fazer o Pitágoras lá, né? E a gente faz como? Lembra que eu tinha falado daquele macetinho de lembrar que dois irmãos queriam casar com a mulher e o irmão conseguiu. O Fx ele estava cosanel, né, que seria com o anel, e o Fy sem o anel. O anel na fórmula então seria o θ aqui, né? Então esse é um macetinho só para lembrar. Por quê? A decomposição da velocidade resultante, ó. Se a gente pegar a velocidade resultante diagonal e decompor ela em vertical e horizontal, então ficaria num triângulo retângulo como seno de θ, seno do ângulo θ aqui, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, né? E no caso da velocidade aqui, o cateto oposto seria o quê? Vy aqui, né? Aqui, ó. Vy, e a gente coloca a sombra dele aqui, ó, e fica Vy aqui, né? Cateto oposto do ângulo, Vy. Hipotenusa, V. Então, Vy sobre V, a gente passa o V de baixo aqui, né? No denominador, multiplicando para cima, e fica Vy é igual a V vezes seno de θ, a fórmula. Então, a gente descobriu que o valor de Vy, né? O valor da velocidade vertical, ele vai ser igual a velocidade resultante vezes o seno de θ. Então, no caso do nosso exercício da bola que a gente está vendo lá, seria a velocidade inicial, aqui, né? Vezes o seno de θ, né? Não, me perdoa. A gente tem a aceleração, né? Então, a velocidade não seria constante, não seria V inicial. Seria só Vy é igual a V resultante vezes seno de θ. E para o cosseno, então a gente tem como? Lembra que eu falei dos dois irmãos? O que ficou com a mulher é o que tinha cosanel. Então, cos θ. Como a gente faz o cosseno, né? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Nesse caso aqui, o cateto adjacente ao ângulo é Vx, né? E a hipotenusa é V. E aí a gente faz cosseno de θ igual a Vx sobre V. Passa o V que está no denominador multiplicando para cima e fica Vx é igual a V resultante vezes cosseno de θ, né? Então a gente consegue descobrir sempre, ó, se a gente for olhar o macetinho ali, ó, como que eu vou colocar na fórmula lá do sorvete o Vx? Porque o sorvete é movimento uniforme, né? Então a gente está analisando o movimento horizontal. Então se eu vou analisar a velocidade horizontal, eu vou ter que analisar o Vx. Aí como que vai ser o Vx na fórmula? Vx, que é o que tem cosanel, então é cosseno. Então Vx é igual a V vezes cosseno de θ.
Aí, vou analisar a velocidade vertical, então. Velocidade vertical é o irmão que ficou sem anel. Ele não está com ângulo, né? Ele está sem o θ. Então, seno de θ, né? Vy é igual a V vezes seno de θ. Só mudar na fórmula lá. Aí a gente chega nessa fórmula que a gente viu aqui, ó. Sorvete, né? É alcance máximo, então S é igual a S0 mais Vx vezes T. Aí o Vx aqui, a gente transforma em V vezes cosseno de θ vezes T. Essa é a fórmula do alcance máximo. Alcance máximo é igual a V vezes cosseno de θ vezes T. Aí pronto. Agora era só para explicar que dessa explicação longa para a gente ver que em todas as fórmulas elas só vão estar um pouquinho diferentes, ter cosseno e seno, por causa disso, porque a velocidade que a gente vai usar é ou horizontal ou vertical, dependendo se tem aceleração ou não, ok? Então aqui, ó, tempo de subida, a partir da fórmula de aceleração. Então o tempo de subida, o tempo que a bolinha faz para ela vir daqui, né, até aqui, onde ela vai ter velocidade zero. Então, se a gente sabe que ela vai ter velocidade zero, se a gente colocar na fórmula da aceleração aqui, ó, a aceleração é igual a delta velocidade sobre delta t, a gente passa o delta t para cima, né, e coloca a aceleração para baixo. Aqui, ó, passa o delta t para cima e passa a aceleração para baixo. Aí a aceleração é g, né, que é a aceleração da gravidade, que fica embaixo, e o tempo fica aqui em cima. E a velocidade continua onde ela estava, né? Mas a gente está analisando a velocidade vertical, porque é o tempo de subida, né? Então é um movimento vertical que tem aceleração, né? Então Vy é V vezes sem anel, sem o θ, dividido por G. Então essa que é a fórmula do tempo de subida. V vezes seno de θ sobre G. Então, ó, se a gente achou a fórmula que mostra pra gente qual que é o tempo do ponto inicial até lá em cima, onde a velocidade vai ser zero, a gente pode encontrar o tempo de subida e descida. Só basta multiplicar o tempo por 2 na fórmula, né? A gente multiplica por 2 aqui, só colocar a mesma fórmula daqui de cima embaixo, multiplica por 2, que aí a gente vai achar o tempo dela, que ela subiu até aqui e que ela desceu até aqui, entendeu? Então é só multiplicar por 2 a fórmula do tempo de subida que você consegue o tempo que durou para ele fazer o movimento inteiro, dele subir e descer, né? Então, ó, agora vamos para o próximo. Portanto, se substituirmos o tempo encontrado na fórmula de alcance máximo, temos... Aí, ó, a gente achou que o tempo total de subida e descida é essa fórmula aqui, né? 2 vezes V, velocidade resultante, vezes seno de θ, dividido por G. Aí, se a gente colocar... Opa, calma, a bateria do computador vai acabar. Aí, salve. Aí, da hora. Aí, ó. Se a gente colocar a fórmula do tempo de subida e descida, né, o tempo na fórmula do alcance máximo, né, então a gente coloca toda essa expressão aqui, ó, 2 vezes V vezes seno de θ sobre G, nessa fórmula aqui, ó, V vezes cosseno de θ vezes T. Aí, quando a gente coloca tudo isso, a gente vê que ficou o quê? Cosseno de θ vezes 2 vezes V vezes seno de θ. Se a gente for analisar as relações trigonométricas, deixa eu tomar uma água rapidão. Se a gente for analisar as relações trigonométricas, a gente vê que essa identidade aqui, ó, 2 vezes cosseno de θ vezes seno de θ, é a mesma coisa que seno de 2θ. Isso são aquelas relações tipo seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, a mesma coisa vale para esse 2 vezes cosseno de θ vezes seno de θ, que vai ser igual, que é a mesma coisa que você colocar seno de 2θ. Então, a fórmula aqui que a gente chegou no final, ó, A é igual a 2 vezes V ao quadrado, porque é V vezes V aqui, né? Vezes cosseno de θ vezes seno de θ. A gente pode mudar esse 2 vezes cosseno de θ vezes seno de θ inteiro para seno de 2θ. E aí chega nessa fórmula aqui, ó. A é igual a V ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. Rapaziada, desculpa aí pelos tanto teta aí que eu tô falando, é difícil de entender, mas se mantém comigo aí, ó. Aí, ó, altura máxima a partir da relação de Torricelli.
V ao quadrado, a gente sabe que a equação de Torricelli é essa, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, né? Aí, como a gente está analisando a altura, ou seja, o movimento vertical que o corpo faz, então a gente tem que mudar toda a velocidade para uma velocidade vertical, né? Então seria, todos esse V ao quadrado e esse V0 ao quadrado aqui vai ser VY, né? Aí você muda Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes A vezes H. E aí você tem a fórmula da altura máxima. Ó, como na altura máxima o corpo apresentará velocidade igual a zero, devido à inversão do sentido de movimento, obtemos, né? Chegou a bolinha, fez aqui, ó, tá, subiu, desceu. Quando ela chegou na parte que ela mudou para descer, ela tem velocidade zero, né? Porque a velocidade vertical dela tá diminuindo por causa da aceleração da gravidade, né? Que é contrária à velocidade de ascensão, né? Aí, se a gente colocar uma fórmula aqui, ó, que a velocidade é igual a zero, então, ó, Vy ao quadrado igual a zero. Aí fica aqui, ó, zero é igual a V0 vezes seno de θ ao quadrado, que é a mesma coisa que o V0y ao quadrado aqui, né? Menos 2 vezes G vezes H. G, porque G é aceleração, né? Aqui, ó, na aceleração. Aí a gente vai para a próxima etapa. Tá zero aqui, né? A gente passa para o outro lado esse menos 2 vezes G vezes H. E vai ficar como? Vai ficar 2 vezes G vezes H positivo. Porque a gente passa somando para o outro lado, né? 2 vezes G vezes H é igual a V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. E a gente passa o 2 vezes G aqui, ó, do H, dividindo para o outro lado, e fica a altura máxima é igual a V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2 vezes G. Então essa aqui é a fórmula da altura máxima. É assim que a gente acha a fórmula da altura máxima, né? Então, ó, eu mostrei todos esses casos para vocês entenderem que tá tudo aqui, né? Vocês podem decorar todas essas fórmulas, mas não é necessário, né? E quando você vai fazer um exercício, por exemplo, eu achei mais fácil do que decorar todas essas fórmulas absurdas aqui, você só colocar essas fórmulas aqui, ó, sorvete, mas sempre vendo, é sorvete por quê? Porque não tem aceleração, movimento horizontal. Aí, boa, é isso. Você coloca, então, velocidade horizontal, nenhuma aceleração, e a fórmula que você tem. Analisa a partir daí. Aí, ó, você quer analisar o movimento vertical? Você usa o quê? Você sabe que tem aceleração. Aí ele fala, onde que se encontra o movimento? Em qual altura ele se encontra? Aí usa sorvetão. Mas só que muda tudo. Sorvetão você vai colocar a aceleração aqui, né? E aí vai ficar a velocidade vertical, que é Vy, e aí desenvolve a partir daí, né? Para mim, pelo menos, é muito mais fácil fazer assim e pensar, tipo, e ainda assim pensar numa dessas fórmulas aqui, né? Então, ó, por se tratar de grandes vetoriais, o sinal das variáveis representa o sentido dos vetores, né? Então, sempre lembrar, se vocês estão analisando o movimento de subida, aí você coloca a velocidade vertical na velocidade na equação da velocidade vertical, a aceleração como negativa, né? Caso para cima seja o seu sentido positivo e para baixo seja negativo, né? Sempre tem que orientar ou pelo menos demonstrar no exercício qual que é o sentido positivo, para cima ou para baixo, né? E acho que é só isso. Vai ter que só isso nada, né? Vou dar uma lista de exercícios para vocês, mas eu vou fazer uns outros vídeos para tentar elucidar melhor essa ideia, ok? Então até os exercícios que eu vou fazer uma aula de resolução, acho que ao vivo pra gente resolver junto. Abraço. Falou, rapaziada, bons estudos.